Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. Eu tô meio descabelado aqui, eu espero que vocês não liguem. Eu acabei de dirigir 700 quilômetros hoje, acabei de chegar em casa, tá tarde já. E eu fui dar palestra com o Kim lá em São José do Rio Preto. Nós fizemos ali um tour entre várias cidades e fizemos debates lá em rádio com um petista, com um revolucionário, etc. Foi muito bacana. Inclusive deixar um lembrete aqui para você, se você quiser ver uma palestra nossa na sua instituição de ensino, seja faculdade, seja escola, seja cursinho, mande e-mail para palestras, no plural, palestras@mbl.org.br, não é .com.br, é .org, palestras@mbl.org.br. Também outro recado, se você quiser me ajudar com Bitcoin agora pode, tem na descrição desse vídeo aqui a conta para você me ajudar com Bitcoin se você tiver interesse. E a questão é o seguinte, a gente viu aí o Trump dando uma declaração polêmica de que ele quer que os professores portem armas dentro das salas de aula. E qual que é a minha opinião sobre isso, né? A minha opinião sobre o desarmamento você já sabe. Se você não sabe, entra nesse izinho que eu vou deixar em algum lugar da tela aqui e assista o meu vídeo sobre desarmamento, é bem interessante. Sobre também os professores portarem armas dentro das salas de aula, o que eu acho? Eu, como um pai de um aluno nos Estados Unidos, ficaria muito feliz se o professor tivesse a possibilidade de utilizar uma ferramenta, né, tão eficiente quanto a que um terrorista está entrando lá para matar meu filho. Então, é lógico que eu sou a favor disso, né? Inclusive o pessoal tá falando aí, nossa, mas as armas são más, etc. O pessoal ali, todo aquele papo que você já conhece, né? A arma mata a pessoa e não sei o que lá, tem um dia atentado terrorista. A questão é o seguinte, cara, por que esses atentados ocorrem justamente nas chamadas gun-free zones, né? Onde você não tem arma? Porque as pessoas não têm como se defender. Então eu ficaria muito feliz se uma pessoa de bem, um professor, um inspetor, um segurança, seja lá o que for, tivesse uma arma para justamente parar um homem mau que entra com uma arma para matar o meu filho, pô. Então é completamente ilegítimo, né, que ele fale uma coisa dessa. No caso do Trump, pessoalmente, né? O pessoal tá falando aí que ele armou essa pergunta, né? Que seja, que ele tivesse armado, né? Eu não sei se ele armou, mas se ele armou, beleza. Ele teve a coragem de falar, a coragem de emplacar uma medida dessa. Sobre o Trump, na verdade, eu evito dar opinião sobre ele, mas basicamente é o seguinte, eu acredito que ele como pessoa, né? Ele deva ser um escroto, deve ser um metidão, um puta de um cara mala, ele deve ser isso. Mas ele é um excelente profissional, cara, e mais de 99% das medidas que ele emplaca, ou que ele tenta emplacar, eu concordo. Inclusive essa de ter professores ali armados justamente para defender as escolas dos Estados Unidos que sofrem com esse fenômeno de terrorismo que existe lá. As pessoas parecem estar na moda o tempo todo lá, as pessoas entrarem e matarem e cometerem atentados terroristas dentro de escola, né? Essa semana, inclusive, eu vi dois comentários que me deixaram um pouco triste na Jovem Pan. Um foi do Tonholi, um jornalista que eu respeito muito, e ele deu um depoimento lá de quando ele tinha uma arma e ele ficou nervosão e saiu na rua com a arma para ameaçar a pessoa que ele estava nervosa, né? Que ele estava nervoso. E aí ele falou, pô, daquele momento, né, quando eu fui ameaçar, e o cara falou, então atira se você é homem. Eu acabei percebendo que a arma não é uma coisa boa, etc, etc. E aí, com todo o meu respeito, Tonholi, gostei ali do seu depoimento, né? Na verdade, o assunto era outro na Jovem Pan, era intervenção no Rio, tinha um coronel lá, se eu não me engano. Mas a questão é a seguinte, Tonholi, se você não teve o equilíbrio para usar uma ferramenta que é a arma, desculpa, isso não te dá legitimidade de proibir todas as pessoas que têm o equilíbrio para usar essa ferramenta para defender a sua família, certo? Um outro comentário que eu vi foi, infelizmente, do Vila, né? Um historiador, um comentarista que eu respeito, gosto, mas ele não falou só uma vez, porque às vezes a pessoa falou uma vez no calor do momento, beleza, passa, mas ele falou mais de uma vez de que as pessoas que defendem o fim do Estatuto do Desarmamento são pessoas desequilibradas. Então, desculpa, Vila, você tem que maneirar um pouco aí, cara. Você tá falando muita bobagem ultimamente, tem que maneirar, tomar um pouco mais de cuidado com as suas palavras. Também vi aí, bem da esquerda, um tweet da Manuela Dávila, que foi bem rebatido pelo Holiday. E aí da Manuela Dávila, você já espera uma série de barbaridades. Ela foi lá e fez uma comparação, né? 8 mortos na Grã-Bretanha, 34 na Suíça, 52 no Canadá, 58 em Israel, 21 na Suécia, 42 na Alemanha Ocidental, né? Para ela ainda existe Alemanha Ocidental e Oriental, e mais de 10.700 nos Estados Unidos.
para ela estava resolvido o caso. E aí o Holiday rebateu de uma maneira genial. Ele falou: olha, Manuela, só lembrando para você, aqui no Brasil, que é um país desarmado, nós temos 34.187 mortes, sendo que a nossa população é menor do que a dos Estados Unidos. E a Suíça, o país que você tanto elogiou, ela é o quarto país com mais armas per capita, mais armas por pessoa. E a Suécia é o nono. E aí ele até deu uma zoada no final e falou: e a Alemanha Ocidental não existe mais, vocês já perderam essa batalha faz tempo, né? Enfim, o que eu queria que vocês refletissem disso não é mais sobre a minha opinião sobre o desarmamento, que vocês já sabem, mas é desmistificar um pouco, né, esse preconceito que a gente tem com armas. Então eu vou mostrar o que eu acabei de adquirir. Eu tenho 30 anos, né? Eu nunca fui um entusiasta de armas, nunca gostei pra caramba de armas. Eu comecei a estudar, formei uma opinião e decidi comprar as minhas próprias armas. Então, vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a primeira parte, que é a mais importante. Isso aqui é a minha documentação. Aqui tem o meu CR, certificado de registro, a minha permissão para ter uma arma. Aqui tem a nota fiscal das armas. Aqui tem a CRAF das armas, que é como se fosse o RG da arma. Tem as guias de tráfico das armas. E tem inclusive a nota fiscal inclusive da munição que você compra para essas armas. É muito importante que você tenha tudo isso separadinho, bonitinho, numa pasta que você não vai mexer, mas é bom você ter ela sempre à mão. E eu, além disso, tenho xerox autenticada de tudo isso guardado aqui em casa, porque se eu perder isso aqui ou alguma coisa acontecer, eu tenho ali agilidade para conseguir a cópia desses documentos, números, etc. Então, seja organizado, cara. Eu sou um cara bem chato com isso, sou bem psico com organização, mas é bom que a gente seja organizado com isso. Então, eu vou mostrar para vocês as armas que eu optei para comprar. Vou esconder aqui os meus dados. Eu escolhi um revólver da Taurus, tá? Ah, mas a Taurus é ruim e tal. Discordo totalmente do que ela fez com o mercado, de fechar o mercado, mas a Taurus teve aqueles problemas com pistolas e 12, etc. Os revólveres da Taurus são muito confiáveis e eu gostei muito desse modelo aqui, tá? Que é um 38, calibre permitido, ele não é calibre restrito. Vou mostrar aqui para vocês que ele está completamente desmuniciado, tá? Para ninguém mexer o saco depois. Ah, tá mexendo com arma. Isso aqui não tem perigo nenhum, não tem bala, não tem munição nenhuma aqui. Então, é um revólver que eu achei muito bonito, né? Ele é de titânio, ele é extremamente leve e ele é extremamente pequeno. É muito legal, olha o tamanho dele perto da minha mão. Então, eu adorei essa arma aqui. Comprei um Taurus, um 38 Taurus, achei muito bacana. E a outra que eu comprei aqui, que foi difícil pra caramba, demorou muito pra eu conseguir, foi bem burocrático, foi bem difícil, mas é pra fazer inveja. Essa daqui realmente é pra fazer inveja. Eu consegui comprar uma Glock, tá? Vou abrir aqui pra vocês verem. Então vamos lá, olha só, deixa eu ver se não tem nenhum documento aqui. Não tem, então não dá pra mostrar. Ela vem já com 2 carregadores. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu comprei uma Glock G25, calibre 38, calibre permitido também, não é calibre restrito. Eu vou mostrar para vocês que ela está completamente desmuniciada, tá? Ela tá meio dura, que ela tá nova ainda, ó. Dá pra ver aqui na câmera que não tem nenhuma bala, não tem nada, ó. Dá pra ver até meu dedo do outro lado, então ela está completamente segura. A arma está fria, tá? E até quando você for fazer assim, se você for pegar numa arma, cara, cuidado pra não pegar aqui, porque se beliscar, machuca pra caramba, tá? Então, por que eu tô mostrando isso aqui pra vocês? Justamente para desmistificar, tirar esse preconceito que as pessoas têm com armas, tá? Eu que não sou uma pessoa nem um pouco violenta, sou uma pessoa que pratica esportes, não pretendo usar essas armas para matar ninguém, não pretendo usar essas armas para ir em manifestação petista e me defender. Eu nem poderia fazer isso se eu quisesse, e mesmo que eu pudesse, eu não faria, tá? Eu simplesmente optei porque é uma filosofia, um exercício de liberdade individual. Fui lá, fiz tudo dentro da lei, inclusive mandei fazer coldres, né? Coldres, isso aqui é para você carregar a sua arma. Então, é a coisa mais básica do mundo. Você põe ele aqui e aí você pode carregar ele em qualquer outro lugar. Então, ficou bem legalzinho, ficou bem bonitinho, tá? Vou mostrar de novo aqui, ó. A arma está sem o pente, está completamente descarregada, tudo bem? Então, para tirar um pouco o preconceito da galera em relação a isso, certo? Se você não gosta de armas, ou se você não teve contato com armas, ou se você ainda não tem idade mínima para ter
o seu CR, mesmo assim eu aconselho que você procure ter o contato com uma arma num clube de tiro. Eu não, como eu falei, eu não sou entusiasta de armas, eu não sou aquele cara que vai todo dia, todo final de semana no clube de tiro praticar, tal. Eu não tenho esse gosto, mas respeito quem tem, é bem bacana, estimulo inclusive que vocês pratiquem esse tipo de esporte. E mesmo que você não goste de armas, que você não tenha a intenção de praticar o tiro esportivo, tenha contato com uma arma justamente para que você saiba como agir quando você encontrar uma dessa, seja numa situação de pressão, seja numa situação cotidiana. Sei lá, de repente você vai na casa do seu pai, do seu avô, sei lá do que, e você encontra uma arma, você, meu Deus, o que eu faço com isso? E aí você começa até a cometer alguns erros, pega ela, vou até pegar o outro coldre aqui para fingir que é uma arma, você acaba pegando ela e apontando onde não deve, ai meu Deus, uma arma. Aí você pega e enfia a mão no gatilho, né? Muita gente já pega a arma, já vê muito em filme, já enfia a mão no gatilho. Então, são coisas que você aprende justamente para te dar mais segurança, mesmo que você não goste de armas, beleza? Vamos acabar com o preconceito, vamos acabar com esse monopólio de informação desarmamentista que tem na mídia aí, beleza? Um abraço e vamos questionar tudo.